Fala pessoal, beleza? Então, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco do Docker Compose, tá certo? Então eu vou contextualizar aqui como o Compose funciona, tá? Nessa imagem aí, e para que vocês tenham uma ideia, né? Aqui a gente tem, no meio de campo aqui, né? A gente tem escalado aqui o Swarm, né? A gente também vai mostrar um pouco do Swarm e do Kubernetes, tá? Que faz essa mesma função, é o orquestrador, tá certo? De containers aqui. Então a brincadeira agora vai ficar séria, entendeu? Porque antes, nas outras aulas, a gente focou muito ali na orquestração, na criação dos containers, no gerenciamento, na criação das imagens, né? Como esse container, quais as funções esse container vai ter e tudo mais. Agora não, aqui já é um ambiente mesmo de deploy mesmo, né? De você falar como a sua aplicação vai rodar, né? Então aqui no Docker Composer, né, a gente vai ter aqui a figura de um arquivo, né, que vai ser a descrição de todas as funcionalidades desses nós, né, do cluster que você vai utilizar, né? Então a gente vai ter um arquivo do tipo IAM, né, que a gente vai detalhar agora nessa aula de como você cria, né, através do Docker CLI a gente vai gerar esses nós replicando, né, através do Swarm, né? Então você vai ter todo o gerenciamento aqui através do Swarm, né? A gente vai falar um pouco do Swarm nas próximas aulas aí também, nos próximos vídeos, tá? Então assim, fazendo uma apanhada aqui, né? O Docker Compose, então, a gente está pensando no deploy da aplicação, tá certo? A gente viu lá o Dockerfile, né, nas aulas anteriores, falamos um pouco, só um pouquinho aqui, carro bem barulhento passando perto, né? A gente lá com o Dockerfile, né, a gente estava lá detalhando como seria o nosso container, quais informações que eles teriam e tudo mais, né? Já o Compose, ele não foca mais no container, né? Ele já tá falando como a sua aplicação vai subir. Então ele é importante por causa disso, né? Dando um exemplo, né? Vamos supor lá um caso mais simples aí, que você tem uma aplicação web com banco de dados, né? O que o Docker Composer vai ter lá, né? Ele vai ter as instruções para que possa tudo ocorrer bem, né? O que seria? Como seria feito o deploy dessa aplicação, né? Com os detalhes da sua aplicação, né? Por exemplo, detalhes da comunicação da aplicação web com o banco de dados, né? Quais portas de comunicação que seriam utilizadas ali e tudo mais. Então, resumindo, né? Dockerfile, a gente está preocupado na criação do container, na geração do container, da imagem do container em si, né? É uma visão micro da situação. Já o Docker Composer já é pensando mesmo no deploy da sua aplicação mesmo, tá certo? Então vamos lá, né? Tem outras vantagens também, né, com o Docker Compose, né, que a gente não vai focar muito aqui, mas as características desse Docker Compose permite você, de certa maneira, escalar e bem as suas aplicações e tudo mais, né? Então a gente vai estar aí mostrando alguns exemplos aí para vocês aí nesse vídeo, tá? É importante, tá, pessoal? Importante vocês aqui, né, analisarem aí dentro da documentação oficial, né, que isso é sempre importante, os parâmetros que são utilizados, porque são vários parâmetros, né? A gente vai trabalhar com alguns aqui de exemplo, mas aqui a gente pode ver quais são, por exemplo, aqui, ó, para geração de rede, né, para configuração de rede. Então ele vai ter aqui os serviços específicos, os tipos de exemplos, né, para você fazer a configuração de rede, byte de portas e tudo mais, tá? Então beleza, vamos então colocar a mão na massa. Bom, já estamos aqui então no nosso Visual Code, né? E eu já gerei aqui um exemplo, né, do Docker Composer, tá certo? Então eu criei um diretório aqui dentro da minha pasta, né? Criei um diretório com o nome de Composer, né, com mkg, ok? Só para ficar mais organizado. E gerei o meu arquivo .yml, né?
tá certo? E aqui, né, para mostrar, contextualizar um pouco de vocês, vou falar alguns parâmetros que eu coloquei aqui. Então a gente inicializa com a versão do Docker Composer, no caso aqui na gravação do vídeo a versão é a 3.9. Aqui a gente faz as definições na linha 2 dos serviços que a gente vai ter. Eu chamei esse serviço de web, tá? E eles vão estar utilizando aqui a imagem do Nginx e abaixo a gente tem as condições para o deploy dessas imagens, né, para a criação do ambiente. Então eu defini aqui que teremos 3 réplicas e fiz as definições de limites de hardware, tá? Então eu defini que ele vai utilizar aqui 10% de um núcleo, tá certo? E em relação às memórias, né, a memória RAM, ele vai utilizar apenas 100 MB. A outra informação, né, que eu coloquei aqui, o outro parâmetro que eu coloquei, foi em relação ao bind de portas, né? Ou seja, né, toda e qualquer conexão na porta 80 vai remeter à porta 8080, tá certo? E a gente tem aqui a questão das redes, né? A definição de rede. Eu chamei essa rede como web tutorial, tá certo? É um parâmetro para que possibilite a geração da nossa rede de maneira automática no nosso deploy. Então, essas informações aqui são interessantes, né, principalmente de redes, porque a gente vai fazer outros exemplos, né? Se antes lá numa aplicação lá, sem utilizar Docker Composer ou sem utilizar essas estruturas, né, quando você precisar de fazer uma comunicação com banco de dados, a gente precisava inserir o IP, você vai ver que a gente tem um ganho aqui quando a gente trabalha aqui com Docker Composer, né? Eu vou ilustrar para vocês depois, tá? Que a gente pode referenciar, por exemplo, o nome da máquina que a gente está utilizando, ok? Então, para a gente gerar os nossos serviços, né? Então a gente vai utilizar um comando novo que é o docstack, ok? Docstack com a função de deploy, que a gente vai fazer um deploy, né? A gente vai utilizar nesse deploy um arquivo Docker Composer, então a gente coloca o "-c". Então vamos colocar o nome do arquivo Docker-Composer e a extensão desse arquivo, ok? YML, né? E vamos colocar o nome que a gente vai dar para esse serviço que a gente vai estar rodando. No caso aqui eu estou colocando como aula, ok? Ok, esqueci de inicializar o Docker Swarm. Só um momento que nós vamos fazer o processo de inicialização, tá certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui, né, dei o comando aqui docker swarm init, né, para inicializar o Docker, né? Observe o seguinte, né, o Swarm ele vai trabalhar de duas formas, né? Ele pode trabalhar dois tipos, como manage ou como worker, né? O que quer dizer isso, né? Normalmente o manage é aquele que vai ter gerenciamento, né, da estrutura do cluster e tudo mais. A gente vai falar um pouco depois sobre isso, né? Como a gente faz a eleição do nó, qual que é a escolha, né? Quais são os critérios para você ter esse manager, né? É o cara importante para manter o seu serviço ali de pé, tá certo? Ele vai ter uma confiabilidade de 50%, ou seja, imagina uma questão que você tenha lá 2 nós como manager, né? Se um cair, o seu serviço vai ficar comprometido, ok? Porque a confiabilidade reduziu, ficou abaixo, né, de 51%, ok? Que é a confiabilidade mínima que ele exige, né? Agora, imagine se você tem 3 managers, né? Aí o que acontece? Você vai ter ali, né, se um serviço cair, né, o que vai acontecer? Se um serviço cair, você ainda tem uma disponibilidade ali, né, se a gente fizer os cálculos rapidinho, ainda de 66%. Então, aproximadamente. Então, o seu serviço continua ativo ainda, né? Mas é um detalhe que a gente vai entrar depois, né, e exige aí conceitos de sistemas distribuídos, principalmente no funcionamento de um cluster, né, que depois a gente vai mostrar para vocês aí, tá certo? Então vamos lá, então. Vamos voltar então ao nosso comando, né, que foi o docker stack deploy, né, do nosso arquivo, né, com o nome aula. Então vamos lá, ele está criando então a nossa rede, né, criando os serviços que a gente chamou de aula web. Ok, foi gerado aí pura e simplesmente aí
os nossos nós. Ah, Thales, mas tá, como que eu posso confirmar que isso foi criado, que está tudo funcionando certinho? Então vamos começar conferindo então sobre a criação da rede. Então vamos dar aqui um Docker Network ls, né? Então a gente vai ter aqui, ó, eu pedi para ele criar um web tutorial, né? O nome da rede, né? Ele fez a indexação do nome do serviço que eu coloquei, que foi aula, né? Web tutorial, tá aqui, tá a informação dessa rede, foi gerada, tá? Observe que tem o Swarm aqui gerenciando essa rede, tá? Beleza? Eu quero mais detalhes, é possível, né? Então a gente, para ver detalhes dessa rede, né? A gente vai dar um docker inspect o nome, desculpa, faltou o network, né, para o parâmetro, para a gente saber que é a rede que a gente está olhando, network inspect o nome da nossa rede, que é aula web tutorial, ficou o T, tutorial. Então aqui, ó, você vai ter aqui a identificação dos IPs, né, do que foi gerado, né, então o IP principal que é o ponto 6, né, dos pontos, os detalhes das imagens, cada IP dos containers das imagens que foram gerados e tal, né, os serviços, a identificação dos IPs, do gate, das subredes e tal. Você tem informações dela ali rodando, tá certo? Bom, a gente quer saber agora sobre serviços, né? Se efetivamente esses serviços estão rodando. Vamos colocar aqui então Docker Service. Deixa eu dar um clear aqui para facilitar a visualização. Vamos lá, dar um Docker Services, né? ls. Opa, deixa eu ver aqui o que ficou errado. Opa, não tem esse S. Tá lá, ó, nosso serviço, né, rodando aula web com 3 réplicas do Nginx, né, e o byte de portas, as informações dele ali. Ah, eu quero saber detalhes desse serviço, de como ele está rodando. Eu vou dar um docker services. Observe que a gente está falando dos serviços, né? Agora mudou, antes a gente focava lá no container ou nas imagens, agora são serviços. Vamos dar um inspect o nome do serviço, né? O nome do serviço que a gente colocou é aula web, ok? Opa, novamente coloquei um S, desculpa pessoal, ok? Então vai ter aqui, ó, todas as informações desses serviços, né? Vamos ver aqui para pegar um parâmetro aqui que vocês vão se identificar, né? Então, por exemplo, né, na plataforma ele está utilizando aqui o sistema operacional Linux, né? Você vai ver que ele tem a questão aqui da imagem que ele utilizou, que é a imagem do Nginx, tá certo? O nome que a gente colocou, né, no nosso Docker Composer. Aqui ele faz a questão dos parametrizações lá de CPU, de memória, né? Todos os parâmetros que a gente definiu. E a condição dos nós, né? Das réplicas que a gente gerou, tá certo? Então, outro comando que a gente pode colocar também, vou dar um clique aqui, né? Para fazer a verificação, é o docker stack, que vai trazer as informações do Swarm, tá? Docker stack ls, ok? Então, a gente tem um serviço rodando e como orquestrador a gente tem o Swarm, tá? Se eu quero mais detalhes do tipo de serviço, eu vou dar um docker stack ps, né, que é o de comando de processos, e o nome do serviço que a gente colocou, no caso aula. Então, ele vai ter lá, né, a gente tem aqui então 3 nós, igual a gente colocou lá, né, todos eles rodando a imagem do Nginx, né? E ele está ativo aqui, rodando por 3 minutos, tá certo? Então, esses são alguns exemplos que a gente está colocando aí para vocês, né?
Se você quiser saber mais detalhes ainda, né, você pode também colocar o Docker Stacks Service, o nome do serviço que é aula. Opa, aqui é mais... Opa, eu errei, foi no termo. Tá difícil, hein? Colocando S a rodo a mais aqui. Services. Clear. Deixa eu voltar aqui. Perdão, pessoal. Tá muito pequena a fonte aqui, tá? Então aí tá o detalhamento aí, né? Então a gente tem lá aula web, um nó replicado, a gente tem 3 réplicas, um Nginx e um byte de portas aí, ok? Se eu quiser remover esse serviço, né? É o padrão que a gente utiliza lá, né? Então a gente vai colocar docker stack rm, o nome do serviço, né? Seria aula web, ok? Tranquilo? Vou mostrar outros exemplos para vocês aí, tá? Tentem gerar aí o seu Docker Compose aí, como exemplo, né? Você pode alterar o número de réplicas, a questão da proporção aí do número de CPUs, né? Fazer um byte para outra porta de serviço que você queira, né? Por quê? Depois eu vou fazer um outro exemplo, né? Mais prático, né? Por exemplo, instalando WordPress com um banco de dados funcional aí. Beleza, gente?